Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. E com alegria que nessa manhã de domingo eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Como é que você está? Chegamos mais um domingo sem nossos cultos no templo, sem nossas reuniões no templo. Chegamos mais um domingo sem a nossa escola bíblica dominical no nosso templo. Mas aprove a Deus que tudo isso acontecesse. O nosso Deus que governa tudo e a todos está no controle de tudo, e isso é que nos traz tranquilidade. É isso que nos aquieta a alma. Como diz o Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre as nações, sou exaltado nessa terra. Então isso aquieta nosso coração. Sabermos que Deus está no controle de tudo e de todos. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por essa ferramenta que temos, onde aqui podemos expressar a nossa adoração a Deus através do estudo bíblico de sua palavra. E eu quero desafiá-lo, convidá-lo a mais uma aula, a mais uma lição da palavra de Deus sobre essa revista que muito tem nos ensinado. Essa revista fala de bem-estar para a alma, terapia divina, um regime sensacional e puxado. Falamos sobre santidade do início e agora a nossa última lição. Nós vamos abordar a temática Santa Conquista, Persistência e Perseverança. Santa Conquista, Persistência e Perseverança. Antes de iniciarmos a aula, lemos o texto, eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus por você nessa manhã de domingo. Ó Pai, nessa manhã nos alegramos em Tua presença e te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua palavra, ó Pai. É uma honra que nós temos, é uma graça que o Senhor nos concede, podermos ter professores tão qualificados para melhor ensinar as crianças, onde cada sala tem sido assistida, os professores ao ensinarem, gravando suas aulas, os nossos alunos, os alunos da nossa igreja, eles estão bem assistidos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por isso. E nessa manhã, diante da Tua palavra, onde vamos ler, expor, pedimos a direção, o controle, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos lá. Lição de número 13, a nossa última lição dessa revista, a partir do nosso próximo domingo, se Deus assim nos permitir, iniciaremos uma nova sequência de estudos. Aguarde novas informações sobre isso. Fique tranquilo que o pastor está cuidando disso e você será notificado, avisado previamente de todas essas coisas, ok? Lição de número 13, Santa Conquista, Persistência e Perseverança. O nosso texto base se encontra na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, onde vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A palavra de Deus, uma palavra muito oportuna para nós que vivemos nesse tempo de quarentena, onde somos desafiados a perseverarmos e a permanecermos em Cristo. O autor da lição, ao trabalhar esse tema, ele finaliza mostrando para mim e para você, como objetivo da aula, a extrema necessidade
que o cristão tem de perseverar. A extrema necessidade que o cristão tem de permanecer santo, perseverando e permanecendo em Cristo, apesar das circunstâncias, apesar das provações. É uma necessidade emergente, urgente, que eu e você, que nós cristãos, perseveremos, continuemos firmes, buscando andar em santidade na presença de Deus, apesar das lutas que vêm contra nós. Na nossa introdução, o autor é muito claro, ele até faz coro com isso que eu acabei de dizer. Por exemplo, ele diz: o modo como lidamos com o sofrimento, com as adversidades, tem muito a dizer da nossa santidade. A maneira como eu e você, a forma como eu e você lidamos com as adversidades, tem muito a dizer da nossa vida de santidade. O fato de estarmos ligados a Cristo, como os ramos estão ligados à videira, já é uma indicação de que eu e você, nós devemos esperar, devemos saber que há momentos e que certamente surgirão situações de sofrimento nesta vida. Nós temos que esperar por isso. Portanto, eu e você devemos, diante de tudo isso, permanecer em obediência à ordem e à vontade de Deus. Sejam quais forem as circunstâncias, eu e você devemos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. E por que isso, pastor? O que o autor trabalha para nós? A gente vai trabalhar, como eu tenho feito, por etapas dentro de cada ponto, expondo, explicando e aplicando. Legal? E aí a gente vai ter melhor compreensão. Abrindo aqui um espaço, eu quero deixar claro para você aquilo que eu disse desde a nossa primeira aula. Se porventura você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, se você não tenha nenhuma hesitação, me procure, escreva a sua dúvida, anote o seu questionamento, anote a sua colaboração com esta aula, e assim você vai me ajudar, me dando feedback daquilo que nós estamos tratando e conversando. Então, não deixe de anotar qualquer que for a sua dúvida e o seu questionamento. Bacana? Vamos continuar então. Olhando para a lição, eu quero olhar para o primeiro ponto e abordar algumas questões desse primeiro ponto. O autor trabalha o primeiro ponto mostrando que eu e você precisamos estar com os olhos fixos em Jesus. E aí o autor, ele fala bem assim, que a maturidade cristã, que é o desenvolvimento pleno da santidade, é o produto final, é o produto final prometido pela persistência, tanto passiva como ativa. Legal. O que ele quer dizer com isso? O autor aqui, ele mostra o seguinte: se alguém perguntasse assim, qual é o pleno desenvolvimento de santidade? O que é uma pessoa santa? Como que eu demonstro ser alguém santo? Através da sua vida de maturidade, ou seja, através da sua maturidade cristã. Um cristão que vive em santidade, ele chegou à maturidade cristã. Um cristão que vive uma maturidade cristã, que é maduro na fé, que tem uma visão clara de quem Deus é, de quem Ele é, do que acontece com Ele, do porquê que as coisas acontecem. Esse cristão que tem essa maturidade cristã, que não se enlouquece, que não se entrega facilmente, mas que conhece plenamente a vontade de Deus para a vida dele, tem maturidade cristã, esse é um cristão que está vivendo em santidade, que está no processo de santificação, que tem vivido a plena santificação, é maturidade cristã. E aí entra o que o autor coloca aqui, que ele fala que o produto final é tanto quando ele chama aqui de persistência passiva e persistência ativa. O que é persistência passiva? É aquela questão que nós chamamos de paciência. É você estar firme sob pressão. É você que tem vivido sob muita pressão e você continua paciente. Isto é o que nós chamamos de persistência passiva. E o que é persistência ativa? Persistência ativa é o que nós chamamos de perseverança.
E o que é perseverança? É continuar a caminhada apesar da provação. Isso é perseverança, é você continuar a caminhada apesar da provação. E aí então o autor coloca aqui que tudo isso é fruto do Espírito Santo. A paciência é fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai tratar sobre isso. E aí então, algumas pessoas se questionam bem assim, vão dizer bem assim, se a paciência é fruto do Espírito, logo não sou eu quem tem que correr atrás, é o Espírito Santo que vai me concedê-la. Não, querido, ele sim nos concede a paciência, mas há uma ação minha e tua, há uma ação nossa de buscarmos ficar firmes em Deus, há uma ação nossa de buscarmos ser pacientes diante das tribulações e diante das circunstâncias e das situações diversas. Há uma ação humana nesse processo, porque santificação é um trabalho conjunto, é um trabalho onde Deus exerce a parte dele em nos santificar através dos meios de graça, através da leitura, da oração, da busca, como também é uma ação humana, eu e você buscando a Deus. Nós temos que trabalhar em conjunto para andarmos em santidade. E que tudo isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo, com você sim. Só nós olharmos o contexto da Epístola aos Hebreus. Veja bem, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para quem e por quê? Ela foi escrita para judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Esses judeus que se convertiam ao cristianismo estavam sendo perseguidos pelos judeus judaizantes, enraizados, que eram aqueles judeus que ficavam presos na lei e ainda viviam sobre os costumes da lei. Quando um judeu cristão chegava diante dele ou falava, agora eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, ele era perseguido, ele sofria. Então aqui o autor aos Hebreus, ele escreve para um grupo de irmãos judeus cristãos que estão sendo perseguidos por irmãos judeus que não são cristãos, perseguidos por causa da sua fé em Cristo, perseguidos e sofrendo por causa do que declararam ser cristãos, defensores da fé cristã, defensores do cristianismo, de uma fé no Cristo que está vivo, não no Cristo que ainda eles esperam vir, mas no Cristo que já veio, que morreu e que ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então esse livro, essa epístola é endereçada, encaminhada para esse grupo de irmãos que estavam sofrendo, que sofriam por causa do nome de Cristo. Essa é a importância da carta aos Hebreus, de estudá-la também, que você verá e entenderá os pormenores, do que vem a ser uma vida realmente vivida debaixo de fogo cruzado, de lutas, de adversidade, mas de perseverança em Deus. E quando o autor coloca isso, ele mostra essa realidade, ele entra no capítulo 12, mostrando exatamente isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando para os crentes, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, o autor coloca isso, ele escreve isso para esses cristãos. Ele diz a caminhada é uma caminhada longa, é uma caminhada distante. Não vai ser fácil a caminhada. Não é fácil para ninguém a caminhada cristã. Ser cristão não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. Há muita gente que eu vejo e que diz, não, ir para a igreja é muito simples, ir para a igreja é só você colocar a Bíblia, se tornar membro da igreja. Não, querido. Ser cristão não se limita apenas a ser membro de igreja. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é mudança de vida. Ser cristão é você demonstrar que agora você não é mais aquele velho homem que age de acordo com o que você quer, mas como Cristo quer que você haja.
Então é um novo estilo de vida. Você não vive mais a sua velha vida. É aquilo que Paulo vai dizer. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, queridos irmãos, ser cristão, muito mais que ações externas, que muitos querem demonstrar, mas não são de fato na essência, ser cristão é você mudar a sua vida por completo. Por isso que a corrida é longa, é distante a corrida. Não é fácil a caminhada. E nessa caminhada é que exige na vida cristã um esforço constante e às vezes agonizante. Pensa comigo. É fácil dizer não para a nossa carne? É fácil dizer não para a sua natureza quando você é tentado? Quando você é tentado às vezes a ficar na sua casa dormindo enquanto a igreja está em oração? Enquanto a igreja está trabalhando e você ficar em casa confortável, a sua carne dizer, não, fica aí, você está cansado, não vai ajudar os irmãos, não. É fácil você abrir mão, muitas vezes, da sua família, do descanso, do lazer, para estar envolvido com as coisas do reino de Deus. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Por isso que exige esforço, por isso que ser crente, ser cristão, meu irmão, não é para qualquer um não, não é para covarde, não é para medrosos, não é para quem fica dando desculpa, disse e me disse, não, é para gente que realmente quer pagar o preço, ser crente. Jesus, quando chamou os discípulos, ele chamou para segui-lo, ele não chamou covardes, ele chamou para segui-lo, independente de qualquer coisa, de qualquer que for a situação, é seguir a Cristo, é segui-lo, é caminhar com Ele, é saber dos perigos que lhe cercam. Jesus nunca enganou seus discípulos, como o verdadeiro evangelho também não engana. Esse evangelho que tem sido pregado hoje em dia, esse evangelho que tem sido anunciado hoje em dia, onde você vem para a igreja e você vive um mar de rosa e vai ter tudo do bom, do melhor, isso não é o evangelho, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que mostra para mim e para você que a caminhada da cruz até o destino final, para mim e para você, é um caminho onde eu e você pagaremos um preço, sofreremos amargamente, teremos momentos onde teremos que agonizar, sofrer, se esforçar, meu irmão. Então aquele que não quer se esforçar, não quer pagar o preço, tá difícil, eu não quero pagar isso, eu não quero sofrer aquilo, meu irmão, eu te convido, saia. Eu te convido, saia. Porque o evangelho não é para qualquer um, não. É para quem quer pagar preço. É para quem quer sofrer. Isso é o evangelho verdadeiro. Agora o autor coloca isso para nós. Refletimos sobre isso. A realidade da igreja, para quem a carta estava sendo endereçada, ele disse que a caminhada não seria fácil, que seria necessário essa constância e essa situação de saber que haveria de se esforçar, mas também ele mostra muito bem quem é o sustentador. Quem é que vai nos sustentar diante disso? Quem vai nos sustentar? Ele fala que é Cristo. Cristo é o segredo da persistência e da perseverança é você concentrar-se no próprio Cristo. Esse é o segredo. A verdade mais importante, vital para a vida da santa ou para a vida de santidade, da vida de perseverança, é que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Por isso que o autor coloca, olhai para ele. Não fica olhando para o lado. Não fica olhando para a circunstância. Não fica olhando para a vida do seu irmão. Para de olhar para o seu irmão. Para de ficar tentando achar erro na vida do seu irmão. Olha para Cristo. Olha para ele. O pastor, o presbítero, o diácono, a irmã, aquele irmão, aquela fulana. Não, olha para Cristo. Você precisa olhar para Jesus. Você lembra do episódio de Pedro, quando Jesus vai caminhando sobre as águas e chega até eles no barco, e Jesus fala para Pedro, ele se apresenta, né? Pai seja convosco, sou eu. E Pedro fala, se tu és o Cristo mesmo, me manda ter contigo. E Jesus fala, então vem. Ele foi caminhando, ele andou sobre as águas. Só que quando ele foi caminhando até Cristo, o que ele fez? As ondas agitadas sobre ele começou a olhar para um lado, para o outro. Eu vou morrer, eu vou afundar, e afundou. O que ele fez? Senhor, salva-me porque eu estou perecendo, Senhor. E Jesus Cristo vai e levanta ele, homem de pequena fé.
Muitas vezes somos assim, eu e você. Nós somos desse jeito. Nós caminhamos olhando para Cristo, mas qualquer coisa, as ondas começam a vir, enfermidades, dificuldades, crise, problema financeiro, problema conjugal, a gente começa, eu vou afundar, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar, eu vou desistir, eu vou parar. Claro, porque você está olhando para as coisas. Agora olha para Cristo, enfrenta essas dificuldades olhando para Jesus, enfrenta as lutas olhando para Cristo, enfrenta as agonias da vida olhando para Jesus. Aí você vai ter força, aí você vai ter perseverança, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos enche do teu espírito, é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. Por isso, querido irmão, eu e você precisamos olhar para Jesus, olhar somente para Ele, autor e consumador da fé. E o autor coloca aqui uma coisa interessante sobre essa perseverança. Ele fala sobre persistência e esperança no seu segundo ponto. Ele fala de persistência e esperança. Por quê? Porque ele fala que Deus nos fez criaturas esperançosas, que vivem muito em seu próprio futuro, cuja natureza nos leva a olhar adiante e nos entusiasmar com as coisas que vemos à frente e a sentir alegria e força para lidar com o presente a partir de expectativas de um futuro melhor e feliz. Ou seja, a vida é sempre mais rica quando temos algo para olhar adiante. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Para nós cristãos, não olharmos para essa pandemia, não olharmos para essas enfermidades, não olharmos para aquilo que as circunstâncias, as crises, vai acabar, vai acontecer. Não, nós temos que ter esperança. O que me dá esperança? É olhar para Jesus e saber que Ele tem um lugar reservado para mim no céu. É saber que Jesus preparou um lugar para nós. É isso que nos enche de esperança. Por isso que eu persevero, eu tenho persistência, porque eu tenho esperança. Essa é a viva esperança da qual Pedro e Paulo dão testemunha de que eu e você, queridos irmãos, nós temos que viver nessa expectativa. Quando eu sei, olha, não importa o que aconteça no presente, o que importa é o que vai me acontecer no futuro. Não importa se no presente eu tenho sofrido amarguras, não importa se no presente eu tenho passado por agonias, o que importa é o que eu tenho lá na frente. É Cristo Jesus. É saber que Ele está comigo e Ele preparou um lugar para mim.